Você já imaginou viver quase 1000 anos? Pode parecer impossível para os padrões atuais, mas a Bíblia afirma que Matusalém viveu 969 anos. Gênesis 5:27. Essa idade impressionante o torna não apenas o homem mais velho da Bíblia, mas também um dos personagens mais enigmáticos. Mas será que ele viveu tanto tempo literalmente, ou existe algo mais por trás dessa história? Para entender isso, precisamos mergulhar no contexto histórico e teológico, explorar as possíveis explicações e refletir sobre o que essa narrativa significa para nós hoje. Prepare-se para uma jornada fascinante através do tempo e da espiritualidade. E quem foi Matusalém? Matusalém é uma figura central na genealogia antediluviana de Gênesis, a lista dos patriarcas que viveram antes do grande dilúvio. Ele era filho de Enoque, o homem que andou com Deus e foi levado por ele. Gênesis 5:24, e avô de Noé, o construtor da arca que salvou a humanidade da destruição. Embora a Bíblia mencione Matusalém de forma breve, sua idade excepcional o destaca de outros personagens. Ele é lembrado como um marco do período que precedeu o julgamento de Deus sobre o mundo. Sua vida longa pode representar a paciência divina, dando à humanidade tempo suficiente para se arrepender de seus pecados antes do dilúvio. Mas a questão permanece: como alguém pode viver 969 anos? As possíveis explicações para a idade de Matusalém, a longevidade de Matusalém, levanta muitas questões, e diferentes interpretações surgiram ao longo dos séculos. Vamos explorar as principais perspectivas. 1. Interpretação literal. Ele realmente viveu 969 anos. De acordo com a visão literal, a Bíblia é precisa em seus números e Matusalém viveu literalmente 969 anos. Mas como isso seria possível? Algumas teorias explicam a longevidade dos patriarcas como resultado de condições ambientais e genéticas únicas no período antediluviano. Fatores ambientais. Antes do dilúvio, o mundo era descrito como um lugar ideal para a vida humana. Alguns estudiosos sugerem que clima perfeito. A Terra poderia ter um ambiente equilibrado, com temperaturas amenas e abundância de alimentos naturais. Véu de vapor. Teorias apontam para uma camada de vapor de água na atmosfera que protegia a Terra dos raios ultravioleta, reduzindo o envelhecimento. Genética pura. Os primeiros seres humanos, sendo mais próximos da criação, teriam uma genética mais pura. Isso significa que eles teriam menos mutações genéticas e maior resistência a doenças. Propósito divino. Alguns teólogos acreditam que Deus permitiu vidas longas como uma forma de estabelecer uma conexão entre as gerações. Imagine um avô vivendo centenas de anos e transmitindo oralmente histórias sobre os primeiros tempos da criação. 2. Interpretação simbólica. Uma outra forma de contar o tempo. Nem todos acreditam que Matusalém viveu, literalmente, 969 anos. Alguns estudiosos defendem que os números na Bíblia podem ter significados diferentes. Calendário lunar. Se os anos mencionados em Gênesis se referirem a ciclos lunares, cerca de 29,5 dias, os 969 anos de Matusalém seriam, na verdade, algo em torno de 80 anos solares. Uma expectativa de vida plausível para a época. Numerologia simbólica. Na cultura hebraica, os números frequentemente carregam significados espirituais. O número 9 representa completude ou plenitude. O número 969 pode ser um símbolo de plenitude antes de um evento importante, o dilúvio. Nessa perspectiva, a idade de Matusalém poderia ser uma mensagem codificada, enfatizando a paciência de Deus. 3. Mensagem teológica. O que a vida de Matusalém simboliza? Independentemente de como interpretamos a idade de Matusalém, sua vida transmite lições espirituais profundas. Paciência divina.
Matusalém morreu no mesmo ano em que o dilúvio começou, Gênesis 7:6. Sua longa vida pode simbolizar a paciência de Deus, que deu à humanidade séculos para se arrepender antes de enviar o julgamento. Aviso ao arrependimento. Matusalém era um patriarca, alguém com autoridade e influência. Sua vida longa poderia ter sido uma oportunidade para as pessoas reconhecerem sua dependência de Deus. Conexão com Enoque. Sendo filho de Enoque, um homem que andou com Deus, Matusalém também carrega a responsabilidade de transmitir esse legado de fé e obediência. Sua longa vida é um lembrete do compromisso de Deus com a humanidade. A ciência pode explicar isso? Embora a ciência moderna não possa confirmar relatos bíblicos como o de Matusalém, ela pode oferecer algumas perspectivas interessantes. Limite biológico. Estudos mostram que o limite máximo de idade para os humanos hoje é em torno de 120 anos. Condições ideais. Alguns cientistas acreditam que, em um ambiente perfeito, a longevidade humana poderia ser significativamente maior. Mesmo com essas considerações, a ciência não consegue explicar completamente a idade de Matusalém. Isso nos deixa com a dimensão espiritual e teológica da história. Reflexões finais da primeira parte. A história de Matusalém vai muito além de números ou curiosidades. Ela nos desafia a pensar sobre o tempo que Deus nos dá e como o usamos. Se você tivesse quase 1000 anos de vida, o que faria com tanto tempo? Agora quero que você reflita. Será que usamos o tempo de forma sábia, valorizando as coisas que realmente importam? Estamos construindo um legado que inspire gerações futuras, assim como Matusalém inspirou a sua. Na primeira parte, exploramos quem foi Matusalém, as possíveis explicações para sua longevidade e o impacto teológico de sua vida. Agora vamos continuar mergulhando mais profundamente nesse tema fascinante, conectando a história de Matusalém com outras partes da Bíblia, refletindo sobre os significados espirituais de sua idade e, finalmente, extraindo lições práticas para nossos dias. As longas vidas dos patriarcas. Por que diminuíram após o dilúvio? Um dos grandes mistérios da Bíblia é a diferença marcante na longevidade entre os patriarcas antediluvianos, antes do dilúvio, e os pós-diluvianos. Matusalém e seus contemporâneos viveram centenas de anos, enquanto as gerações seguintes começaram a ter vidas significativamente mais curtas. Mas por que isso aconteceu? 1. O impacto do dilúvio. O dilúvio foi um divisor de águas, literalmente, na história da humanidade. Ele não apenas marcou o julgamento de Deus sobre a corrupção da humanidade, mas também trouxe mudanças drásticas ao ambiente da Terra. Alterações climáticas. Após o dilúvio, o mundo tornou-se menos estável, com mudanças no clima, na geografia e no ecossistema. Isso pode ter impactado diretamente a saúde humana. Dieta mudada. Antes do dilúvio, a dieta era predominantemente vegetariana. Gênesis 1:29. Após o dilúvio, Deus permitiu o consumo de carne. Gênesis 9:3. Embora fosse uma necessidade para a sobrevivência, essa mudança pode ter contribuído para o declínio da longevidade. Exposição à radiação solar. Se antes o planeta era protegido por uma camada de vapor, como algumas teorias sugerem, sua remoção teria aumentado a exposição aos raios ultravioleta, acelerando o envelhecimento. 2. Corrupção da genética. Com o passar das gerações, a genética humana foi se degradando. A introdução do pecado no mundo trouxe doenças, mutações genéticas e outros fatores que reduziram a expectativa de vida. É interessante observar que Noé viveu 950 anos, Gênesis 9:29. Seu filho Sem viveu 600 anos, Gênesis 11:10-11. Algumas gerações depois, Abraão viveu apenas 175 anos, Gênesis 25:7. Essa diminuição progressiva parece indicar um plano divino para estabelecer um limite mais definido à vida humana. O limite da vida humana. O que Deus disse:
No contexto do dilúvio, Deus fez uma declaração intrigante. O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é mortal. O seu tempo de vida será de 120 anos. Gênesis 6:3. Alguns interpretam esse versículo como uma limitação literal à longevidade humana. Outros acreditam que se refere ao período de tempo que Deus daria à humanidade para se arrepender antes do dilúvio, 120 anos. Curiosamente, mesmo hoje, o limite biológico da vida humana parece girar em torno de 120 anos. Poucos alcançam essa marca, e aqueles que chegam perto são considerados milagres da longevidade. Mas o que essa redução da expectativa de vida nos ensina? Talvez Deus tenha ajustado o tempo de vida para nos lembrar da fragilidade humana e da necessidade de vivermos cada dia com propósito. Paralelos bíblicos, a longevidade e o propósito divino. A história de Matusalém não está isolada. Outros personagens bíblicos com vidas longas também apontam para verdades espirituais importantes. 1. Adão e a queda da humanidade. Adão viveu 930 anos, Gênesis 5:5, mas sua longevidade não o livrou das consequências do pecado. Ele viu o impacto de sua desobediência, incluindo a morte de seu filho Abel e a corrupção crescente da humanidade. Sua vida nos lembra que não importa quanto tempo vivamos, o pecado inevitavelmente traz consequências. 2. Enoque e a vida em santidade. O pai de Matusalém, Enoque, é um contraste impressionante. Ele viveu apenas 365 anos, mas sua vida foi marcada por um relacionamento tão próximo com Deus que ele foi levado diretamente para o céu, sem experimentar a morte. Gênesis 5:24. Isso nos ensina que a qualidade de nossa vida espiritual é mais importante do que sua duração. 3. Noé e a renovação do mundo. Como neto de Matusalém, Noé herdou a responsabilidade de restaurar a humanidade após o dilúvio. Sua história nos mostra que, mesmo em tempos de julgamento, Deus oferece graça e renovação. Lições práticas da vida de Matusalém. A longa vida de Matusalém nos oferece muitas lições práticas, relevantes para os dias de hoje. 1. O tempo é precioso. Embora Matusalém tenha vivido quase 1000 anos, sua vida também chegou ao fim. Isso nos lembra que o tempo é limitado, não importa quanto tenhamos. Estamos usando nosso tempo com sabedoria. Estamos investindo em coisas que têm valor eterno, como nossa relação com Deus e com os outros. 2. Deus é paciente, mas justo Matusalém morreu no ano do dilúvio, indicando que Deus esperou até o último momento para dar à humanidade a chance de se arrepender. Mas o julgamento veio, e como ele prometeu. Estamos aproveitando a paciência de Deus para nos voltarmos a Ele? 3. Nossas ações têm consequências. Como patriarca, Matusalém desempenhou um papel crucial em transmitir os ensinamentos de sua linhagem. Sua vida nos lembra que nossas escolhas e nosso legado afetam as gerações futuras, conexões com o cotidiano. Como isso nos impacta hoje? Viver 969 anos parece inimaginável, mas e se você tivesse uma vida tão longa? Será que você gastaria seu tempo com as mesmas prioridades que tem agora? Pense nas suas decisões diárias. O que você está construindo? Está investindo em relacionamentos ou em coisas passageiras? Está cultivando uma conexão com Deus que pode durar por toda a eternidade? A vida de Matusalém nos desafia a valorizar cada dia como uma oportunidade para fazer a diferença. Conclusão. Uma reflexão. Para você, Matusalém é mais do que um homem que viveu 969 anos. Ele é um símbolo de paciência divina, um lembrete da fragilidade humana e uma inspiração para vivermos com propósito. Sua história nos chama a aproveitar o tempo com sabedoria, lembrando que cada dia é um presente de Deus. Agora é a sua vez de refletir. Se você tivesse quase 1000 anos para viver, como usaria esse tempo?
O que mudaria na sua vida hoje se soubesse que o tempo é limitado? Deixe nos comentários o que você faria se estivesse no lugar de Matusalém. E se você gostou dessa história, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Assim, você acompanha mais reflexões incríveis como essa e continua crescendo em sabedoria e fé.